Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia, por gentileza, dentro do texto que nós lemos nesta noite, e vamos meditar um pouco na doce e gloriosa palavra de Deus. Eu costumo dizer que crente que quer ter saúde na alma não perde o culto de doutrina. Esse é um dos cultos mais importantes em que nós temos, porque se trata do ensinamento da palavra de Deus. Escuta só, crente que não ama o culto do ensinamento, nós observamos que é um crente que ele anda cambaleando, ele anda cambaleando, anda fraco, ele é levado por qualquer vento de doutrina. É isso que nós nós observamos, que o crente que não ama o culto de doutrina, ele não tem bem saúde na alma, mas é crente que anda atrás de algum movimento, né? O anjo está ali, aí anda atrás de anjo, anda atrás de tanta coisa, e vive ele atrapalhado, e vive aqueles que dizem que está vendo que não vê, certo? Mas aquele que anda pela palavra de Deus, ele anda seguro para a glória de Deus. Amém, amados? Amados, já fazem algumas semanas que nós estamos nesse texto, do versículo 13 ao versículo 18, e nós, no primeiro momento, trouxemos uma visão panorâmica sobre a carta do pastor Tiago. Nós falamos exatamente o que é a sabedoria, a inteligência, não é isso? E o conhecimento. E nós mostramos o que Tiago ele fala sobre aqueles que dizem ser mestre. Havia muitos mestres aqui entre os irmãos, e nós observamos que Tiago ele vê mais um bando de tagarela do que realmente pessoas sábias. E ele fala exatamente nesses pontos, quando mostra e diz: olha, vocês que dizem ser mestre ou ser sábio, que vocês exatamente revele ou mostre através exatamente da vossa sabedoria. E ele pede para os irmãos não mentir, certo? Porque o que havia entre os irmãos era grande inveja e exatamente o espírito faccioso ou sentimento de facção, onde havia uma divisão na igreja, e isso trazia um mal-estar exatamente entre os irmãos. Nós observamos que Tiago ele diz que os irmãos não deveriam se gloriar exatamente nas suas invejas, nem tampouco nos seus sentimentos faccioso. Tiago, ele continua dizendo que a sabedoria que os irmãos tinham era exatamente uma sabedoria humana ou terrena, era uma sabedoria animal, que era uma sabedoria irracional. Ele diz que a sabedoria que os irmãos tinham era uma sabedoria diabólica. Por que uma sabedoria diabólica? Porque vinha do diabo. Então nós observamos em que ele diz e prova isso porque os irmãos tinham exatamente inveja e sentimento faccioso, havia confusão no meio dos irmãos. Enfim, observamos que Tiago ele chama os irmãos à responsabilidade no falar, no agir, no se comportar, no se conduzir, para que o povo pudesse ver Cristo exatamente através das nossas ações e dos nossos comportamentos. Verdade é em que aqueles que diziam ser mestres, nós observamos que eles ensinavam o que não convém, isto é, trazendo confusão no meio da igreja. Tiago ele fala exatamente sobre a verdadeira sabedoria.
primeiro nós precisamos entender, e eu quero somente recapitular, ler aqui para os irmãos, o que é a sabedoria. Sabedoria é a capacidade de aplicar conhecimento, experiência e bom senso para agir com sensatez, profundidade e retidão, diferenciando-se da inteligência pura por focar no discernimento ético e no viver bem. Envolve profundo entendimento, equilíbrio emocional, humildade e a habilidade de considerar as consequências a longo prazo. Então, nós observamos em que a sabedoria é nós usarmos exatamente o conhecimento e a nossa experiência de uma maneira que seja edificante, que venha exatamente produzir bons frutos. E nós observamos, e não podemos fugir, amados, que o pastor Tiago, quando ele fala exatamente sobre a sabedoria que vem do alto, que foi o versículo que nós lemos, ele diz o seguinte: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Observe, amados, em que o pastor Tiago, ele traz agora para os amados irmãos, ele mostra exatamente aonde os irmãos estavam errando, certo? O sentimento em que ele estava vendo que existia no coração dos irmãos, pessoas aconselhando, exatamente dando maus conselhos ao seu irmão, pessoas exatamente que diziam ser mestre, mas que estavam conduzindo os irmãos por caminhos que comprometia até a própria salvação. Observamos que Tiago, ele traz exatamente para os amados irmãos, mostrando aos amados irmãos que os irmãos precisavam tomar um novo posicionamento. Escuta só, amados, precisamos ter cuidado. Olha aqui pro nó da minha gravata. Precisa-se ter cuidado para quem ou a quem você vai buscar o conselho, certo? Olha, eu estou precisando de um conselho, mas você está buscando o conselho de quem? Quem é que está te aconselhando? Quem é que está te orientando? Será que essa pessoa tem capacidade de te orientar? Essa pessoa tem capacidade exatamente de trazer uma instrução para você, para te conduzir, exatamente você pisar firme? Ora, se você focar, presta bem atenção, se você focar no âmbito exatamente financeiro, você vai buscar uma pessoa bem-sucedida na vida, uma pessoa que possa te aconselhar. Por quê? Porque ele teve sucesso na vida. Se você vai buscar na área exatamente familiar, você vai buscar conselho de uma pessoa que tem uma vida familiar exemplar. Se você vai buscar exatamente conselho no âmbito espiritual, você tem o seu pastor, certo? Então nós observamos em que a palavra de Deus, ela nos mostra em que os irmãos aconselhavam, e esses conselhos, eles serviam exatamente para expor os amados irmãos, para atrair a glória para si, que dizendo que um é melhor do que o outro. E nesta competição, Deus não habita neste ambiente. Numa competição aonde quem louva melhor, Deus não se agrada. Em uma competição aonde está quem prega melhor, Deus não se agrada. Em uma competição para quem se apresenta melhor, Deus não se agrada. É bem verdade que precisamos, amados, precisamos entregar o melhor para o Senhor Jesus. Agora, como é que está o meu coração nessa minha entrega? Essa minha entrega serve para humilhar o meu irmão? Para dizer que sou melhor do que A, melhor do que B? Ora, a Bíblia Sagrada nos diz que essa sabedoria, ela é terrena e ela é diabólica. O que nos chama atenção é que Tiago, ele, além de apontar
aonde dos irmãos estavam errando, ele agora vem mostrando o verdadeiro caminho. É esta a importância da exortação. Observamos que a exortação, ela mostra exatamente aonde a pessoa está errando, mas não deixa a pessoa no erro, mas mostra o novo direcionamento. Ele conduz exatamente para fazer a coisa certa. Depois que Tiago aponta aonde os irmãos estão falhando, Tiago agora, ele orienta os irmãos, aconselha os irmãos a fazer o trabalho da forma correta, a buscar exatamente a sabedoria do alto. Escuta só, amado, para entendermos melhor isso daqui, nós precisamos entender que nós devemos viver uma vida espiritual. Presta bem atenção. O homem natural, o homem carnal, ele jamais vai conseguir viver na dimensão espiritual se ele não entregar a sua vida a Cristo e deixa Deus dirigir o seu caminho, a sua jornada. Presta bem atenção. Observe que Tiago, ele diz, ora, a sabedoria, porém, que vem dos céus, que vem do alto. E quando ele fala esse vir do alto, ele está dizendo a sabedoria que vem de Deus. Só quem consegue viver a sabedoria do alto é quem entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Só quem consegue viver a sabedoria do alto é quem deixa Deus guiar os seus passos. Escuta só, mas o que nós estamos vendo, amados, em nosso meio, não estou falando para pessoas de fora, estou falando para a igreja do Senhor Jesus. O que nós estamos vendo é exatamente que a visão de muitos que se dizem ser cristão, mas não vivem a vida de um verdadeiro cristianismo. Observamos que muitos começam a buscar sabedoria humana e principalmente no século, no momento que nós estamos vivendo, são pessoas exatamente que querem levar vantagem em tudo. E neste levar vantagem, ele engana, ele furta, ele rouba, ele quer tirar vantagem para dizer que ele é espertalhão. É o que muitas vezes se chama o jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro é jeitinho de malandro. Jeitinho brasileiro é o jeitinho exatamente do espertalhão. Jeitinho brasileiro é o jeitinho do ladrão. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos orienta a viver a vida de um verdadeiro cristianismo, de estarmos aqui, mas estamos procurando agradar aquele que nos alistou neste grande exército. Jesus Cristo, ele chamou você para que você seja a luz deste mundo. Quem pode dizer amém? Muito bem. Então, me dá um pouco mais de grave, Val, por gentileza. Observamos, amados, em que a Bíblia Sagrada nos diz que a sabedoria do alto, e essa sabedoria do alto é a que vem de Deus. E só recebe a sabedoria de Deus é quem está ligado nele. Observe o que o próprio Jesus Cristo, ele disse: vós sois os ramos, Deus eu sou a videira, vós os ramos. Todo ramo que estiver em mim, esse dá o quê? Frutos. Mas aquele que não estiver em mim, morre. Ora, precisamos entender, amados, que precisamos continuar ligados na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amém, amados? Observe que a Bíblia Sagrada nos diz na oração dominical, e eu já disse aqui que é uma oração perigosa,
quando o próprio Jesus Cristo, ele nos ensina e nos direciona a nos comprometermos com este reino. Diz que, Pai nosso que estás no céu, olha lá, santificado seja o teu nome. Aí diz assim, olha, desce sobre mim, esteja em mim, venha em mim o teu reino. E quando fala de reino, fala de domínio, fala de controle, fala de direcionamento, fala de regras. Ora, se nós não permanecemos ligados na videira, não iremos conseguir permanecer debaixo ou sob o controle de Deus. Só quem entende isso aqui, amado, é quem tem a direção, é quem deixa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Observe que o que o pastor Tiago, ele fala aqui sobre a sabedoria que vem do alto, e essa sabedoria que vem do alto, ela vem de Deus. Escuta só, por isso que precisamos permanecer ligados nele. Vou repetir, por isso que precisamos permanecer ligados nele. Eu não posso em nenhum momento me afastar, me desligar da videira que é Cristo Jesus. Ora, se você observar que o pastor Tiago, ele fala aqui sobre 7 características, ou 7 exatamente características que identifica uma pessoa sábia. Escuta só, observamos que o apóstolo Paulo, ele traz exatamente, falando sobre o fruto do Espírito, ele fala sobre 9 características. O que nos chama a atenção é que Tiago, ele diz, a sabedoria, irmãos, que vem de Deus, é primeiramente pura. Escuta só, observamos que Tiago, ele diz que a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, ela é pura. Escuta só, o sábio, aquele que busca a sabedoria do alto, nós observamos em que ele dá esse primeiro passo sobre a sua pureza. Devemos lembrar que o apóstolo Tiago, ele não está falando aqui exatamente de uma pureza na área sexual. Não, senhor, mas sim uma pureza da sinceridade de pensamentos diante de Deus, que é a sabedoria, e não para a glória do próprio homem. Escuta só, tudo que façamos, amados, deve ser para glorificarmos ao Senhor nosso Deus. Então esta sabedoria, a sabedoria, ela primeiramente, ela é pura, ela não traz falsidade nela, ela não traz impureza. Escuta só, lembre-se que aqui ele fala de uma sabedoria que os irmãos estavam orientando o outro. Mas como eu vou orientar se eu sou cheio de malícia, se eu estou conduzindo o outro para o erro, se o abismo está na frente, mas eu não quero contrariar, então eu não vou dizer nada. Você é sábio? Trate exatamente com sabedoria, e a sabedoria, ela é pura, porque ela vem de Deus, ela vem do próprio Deus. Haja com sinceridade com teu irmão, com teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com o teu pai, com o teu patrão. Seja sincero na tua mente, na tua consciência, para que você viva exatamente o verdadeiro cristianismo. Bendito seja o nome de Jesus. Escuta só, então a sabedoria, fulano, é uma pessoa sábia, tem pureza nas suas palavras, ou é cheia de duplo sentido? Tem pureza na sua palavra, ou ela é cheia exatamente de uma palavra em que de duplo sentido?
Se for de duplo sentido, já não há sabedoria. Já não vem de Deus. Deus amado, a Bíblia Sagrada nos diz que se trata da pureza. Observe o que o escritor Champlin, ele diz em sua obra da interpretação deste texto. Nos mostra que trata-se de uma expressão pura, do íntimo. Não tem palavras ocultas. Vai aconselhar alguém, aí fica procurando exatamente meios para enganar, para adulterar a verdade. Aleluia! Eu aprendi uma coisa com o meu pai e minha mãe. Meu filho, você é senhor do que sabe, mas é escravo do que fala. Eu aprendi com meu avô, pastor Severino Flor. Ele disse, meu filho, você está comercializando? Estou, vovô. Escute, você não é obrigado a dizer por quanto compra. Você é obrigado a dizer quanto está vendendo. Agora, se você disser por quanto compra, fale a verdade. Você não é obrigado. Quem já se viu o comerciante dizer por quanto compra? Eu comprei por 100, ele comprou por 50. Não, você não é obrigado a dizer por quanto você comprou, mas você, exatamente, se você for falar, fale a verdade, que haja pureza, sinceridade nas suas palavras. Amém, amados? Porque um certo dia eu estava com um cidadão e ele disse, eu comprei por tanto, pastor. Eu disse, olha, primeiramente eu não perguntei, certo? E segundo, eu não acredito que você comprou por tanto. Ele disse, por quê, pastor? O senhor está me chamando mentiroso? Eu disse, não, estou dizendo que papai disse que não chamasse ninguém mentiroso. Agora, você está faltando com a verdade. Porque você é um comerciante e não é nenhum louco dizer por quanto comprou. Mas eu estou falando a verdade, mas eu não acredito. Porque você não conhece a verdade. E eu conheço a verdade. Agora, se você disser realmente por quanto comprou, fale a verdade, rapaz. Amém, amados? Por quê? Porque aqui mostra, não há, as suas palavras não têm palavras ocultas. Esta é uma qualidade primária. E desta qualidade se originam todas as outras formas de ver essa lista. Tal sabedoria é isenta de corrupções humanas, certo? É exatamente que fazem parte integrante da sabedoria mundana, certo? O que engana tem sabedoria animal, tem sabedoria diabólica, certo? O enganador, mas aqueles que andam com a verdade, as suas palavras, a pureza nela, a sinceridade. O Simon, ele diz em seu comentário, diz que a pureza é a primeira das 7 palavras ou frase que Tiago usa para descrever a verdadeira sabedoria. Porque precisamos entender, amados, que a sabedoria que vem do alto vem de Deus. E em Deus não há imperfeição, não há impureza, não há falsidade, não há exatamente meias palavras. A Bíblia Sagrada nos diz sim, sim, não, não, é ou não é, ou é crente ou não é, ou serve ou não serve, ou adora ou não adora, ou anda com Deus ou anda com o diabo, mas a igreja comprada pelo seu sangue está dizendo, eu estou ligado na videira que é Cristo Jesus. Você pode dizer comigo, eu estou ligado na videira que é Cristo Jesus. Aleluia. Então olha para teu irmão e diz, a sabedoria que habita em nós é pura. Aleluia. 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 Vamos aqui mais adiante, porque as horas não nos esperam. Ele mostra que nós devemos buscar a sabedoria para andarmos nesse mundo corrompido.
nesse mundo cheio de falsidade, nesse mundo enganador, e no tempo que nós estamos vivendo, andar com falsidade tem mais vantagem do que anda com a sinceridade. Mas continue andando com a sinceridade, porque a verdade, ela vem como rolo compressor, ela vem esmagando tudo, e a mentira é desmascarada. Cristo habita em nós, e a verdade, ela é revelada. Amém, amados? Observamos que ele diz, primeiro, a sabedoria é pura, porque vem de Deus. Todas essas qualidades aqui, vem de Deus. Pura. Segundo, ele diz, depois, pacífica. Você já viu uma pessoa sábia agitada? Você já viu uma pessoa sábia levantador de contenda? Você já viu uma pessoa sábia fofoqueiro? Você já viu uma pessoa sábia que está com disse-me-disse? Você já viu uma pessoa sábia levantar contenda? A Bíblia Sagrada nos diz, tira o escarnecedor e há segurança para o rei. Olha lá, observe, a sabedoria que vem do alto é pura, depois ela é pacífica. Escuta só, você que tem esse amiguinho, essa amiguinha, que chega e diz assim, eu vou te dizer um negócio que fulano falou, mas não diga que eu disse não. Olha, isso é um contendeiro. Isso é um levantador de contenda. A Bíblia Sagrada nos diz que as 7 coisas que Deus aborrece, muito obrigado, evangelista Beto, 7 coisas que Deus aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. Os que semeiam contenda entre irmãos. Você já pensou, eu estou falando para a igreja, está aí na rede social, mas aí você toma também para você, que Jesus está falando também contigo. Mas olha aqui para o nó da minha gravata. Você já pensou naquele aniversário de grupo que vai ter? Aí começa logo a discordância na farda. Começa a discordância no jogral que vai ter. Começa a discordância no sapato, se é preto, se é vermelho, se é amarelo, se é azul, seja lá o que for. Aí começam os grupinhos no meio de um grupo. E daqui a pouco a dirigente fica se olhando, meu Deus do céu, tem misericórdia. Daqui a pouco vai para o pastor. Aí o aniversário, que era para ser uma bênção, antes está cheio de confusão, aí depois está lá no aniversário. Hoje está bem, mas já estive mal, porque você mesmo criou o mal. Você foi o mal. Você foi o contendeiro. Você foi o arengueiro. Você foi o dissimador, aquele que estava exatamente espalhando a contenda no meio do grupo. Aí você vai dizer que tem Deus no coração? Tá com conversa, rapaz. Aleluia. Quem tem Deus no coração, amados, quem tem a sabedoria de Deus, ele apazigua as contendas. Ah, olha aqui, olha, ela é pacífica. Um sábio não é um contendeiro, nem é um agitador. Tem gente que é um agitador, agita, depois põe o corpo fora. Você já viu aquele crente que toda confusão na igreja ele está no meio? Problema com fulano, pergunta a ciclano, aí fulano está no meio. Todos os problemas, ele ou ela está lá no meio, mas vamos aqui puxar para o texto. Pacífica. Sabedoria pacífica, ela é pacífica, a sabedoria do alto é pacífica. Alguém que promove ou expressa tranquilidade, harmonia, ausência de conflitos.
Eu vou lhe fazer uma pergunta e não quero resposta. O que você tem promovido dentro da tua casa, entre marido e mulher, pai e filho, filho e pai? O que você tem promovido no trabalho onde você está? O que você tem promovido na igreja que você congrega? O que você tem promovido lá no bairro que você mora, na rua que você mora? O que é que você tem promovido lá? Você tem promovido a paz? Ou você é uma gasolina que coloca fogo onde já tem? Olha para teu irmão e diz assim, olha, a sabedoria do alto, ela apazigua os conflitos. Fulano disse isso. Eu acho que não foi esse sentido que ele quis dizer. Foi nesse sentido. Talvez houve aí alguma alteração, porque eu conheço fulano, rapaz, fulano não tem esse pensamento, esse sentido. Certo? Talvez houve uma má interpretação. Você começa a tirar da cabeça daquele irmão um ninho de contenda que está gerando no coração dele contra o outro. Amém, amados? Amém, amados? Fique em pé, por gentileza. Fique em pé, por gentileza. Dá um abraço no teu irmão. Dá um abraço no teu irmão. E diz assim: me ajuda a chegar no céu. Aleluia. Vai sentando e dando glória. Rabacaba choriminar abai kamanara bacara bachora macai. Rebae aramanara bara choriana manara bada nabachori micara bacai. A sabedoria que vem de Deus é pura. Ela é pacífica. O sábio não é agitado, não agita, não levanta contenda nem conflitos. Certo dia, o irmão me falou algo. Ele disse: pastor, o diácono fulano disse assim, 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 assim. Eu gosto muito desse diácono. Eu olhei para ele, me calei. Depois surgiu uma situação e eu chamei o diácono. Disse: rapaz, você tenha cuidado que você conversa. Você fez esse comentário assim, assim, assim. Tenha cuidado. Você é um diácono da igreja, um homem que deve galgar de confiança da igreja e do ministério. Porque tem gente, eu sou um simples diácono, sou um simples auxiliar. Olhe, não é tão simples assim. Não. Você é honrado. Você passeia no meio da igreja. Quando o outro irmão está andando, o pastor diz: manda aquele irmão sentar, aquela irmã sentar, fica quieta. Vou ficar quieto. Mas o diácono não, tem acesso. Quando é daquele que quer aparecer, não. Porque tem um que quer aparecer mais do que todo mundo, mais do que Jesus, né? Mas quando ele está fazendo o trabalho dele, o pastor, o dirigente, rapaz, o diácono está colocando ali em ordem algumas coisas. Aleluia. Então, você galga de grande confiança da igreja e do ministério. Amém, amados? E em nosso, mais ainda, porque você sai até na lista de culto. Coisa que é só para presbítero, evangelista e pastor. Mas você é escalado para desenvolver o teu ministério. Amém, amados? Vamos lá, vamos voltar aqui. Não podemos perder esta sequência, pois se não houver esta virtude de pacificar um conflito, seja qual for a área, não podemos dizer que esta sabedoria ela vem de Deus, certo? Jesus Cristo, quando ele chamou os discípulos e começou a ministrar
o Sermão do Monte, a Beatitude, ele fala sobre como dar esmola, ele fala como devemos orar, ele fala como devemos pedir, ele fala vários como jejuar, ele ensina tudo. Mas ele chama os seus discípulos e ele começa a dar um modelo. Escuta só, amado, isso daqui é para quem tem o Espírito de Deus, porque o homem natural, ele não consegue viver isso. Porque o que nós agora produzimos são as coisas que vêm de Deus, as virtudes que vêm de Deus. Certo? Então observe que Jesus Cristo, ele falando sobre o modelo daqueles que deviam lhe seguir, ele diz o seguinte: bem-aventurados os mansos de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurado os humildes de espírito. Ele começa a falar, mas ele diz o seguinte: bem-aventurado os pacificadores. Abra a Bíblia aí, por gentileza. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 9. Abre a Bíblia, por gentileza. Bem-aventurado quem? Vamos lá, ligeirinho. Eu disse que os irmãos deixassem a Bíblia aberta, por gentileza. Pode ler. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Obrigado. Se não for pacificador, é chamado filho de Deus? É filho de quem? Do nosso inimigo, do adversário da nossa, do inimigo de Deus. Quem gosta de contenda não é filho de Deus. Bíblia. Bem-aventurados pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Só vai entrar no céu quem tem essa virtude, amado, para não se tornar um segundo Lúcifer lá. É isso, pastor Mael? Se não for assim, rasgue a Bíblia. Serão chamados filhos de Deus aqueles que apaziguam conflitos, aqueles que aconselham para o bem, aquele bombeiro que apaga o fogo da contenda, fogo da discórdia, fogo no disse-me-disse, fogo da briga, fogo em que traz exatamente confusão no meio do grupo. A Bíblia Sagrada nos diz: os filhos de Deus, eles trazem a paz. Podemos viver esse versículo porque nós temos aqui as marcas dos discípulos de Jesus, e os que apaziguam, eles vivem as bem-aventuranças. No comentário bíblico Bacon, ele diz o seguinte, falando deste ponto que estamos abordando, diz: pacifica, olha para o lado de dentro da vida cheia do Espírito de Deus. Os que pacificam, ele tem a sua vida cheia, não é de barulho não. Não é de blá 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 não. Porque existem muitas pessoas que estão imitando a continuidade dos dons, e eles são contendeiros, mentirosos. Por isso que precisamos ter cuidado. Eu já falei aqui para os amados irmãos concernente os dons espirituais e o dom de profecia que todo mundo quer ter, porque se apresenta, rapaz, fulano, Deus usa mesmo. Rapaz, Deus usou ele em profecia, porque é um dom
visível. Aí a pessoa vai, pai, eu sou melhor do que o evangelista Ricardo. Eu profetiza também, meu senhor? Quando Deus manda, né? Glória a Deus. Mas tem gente que profetiza mais do que eu e tu, né? Pronto. Aí, rapaz, fulano é santo mesmo. Aí vê esse meu filho. Ele, só Jesus tem misericórdia. Precisa ter cuidado. Eu disse o seguinte aos amados irmãos: quando alguém for entregar uma mensagem profética, examine, julgue. Essa história de dizer está comendo tudo, muitos já estão por aí até desviados, e outros na fé, mas a sua fé é abalada, não crê mais em nada. Cuidado. O que é de Deus prospera, o que não é de Deus perece. Amém? Amém? Se for de Deus, se cumpre. Tem gente que está dando 10 profetadas e não cumpriu nem a primeira ainda. Está com conversa, irmão. Profetiza de palmo em palmo e feito. Meu irmão, escuta só. Deus, ele tem compromisso com o que ele fala. Essa história de dizer que Deus vai te dar e até agora não chegou nada, e já vem a segunda que Deus agora vai tomar o que não me deu. Tenha quieta, varão. Tenha quieta. Amém, amados? Amém? Então aqui não se trata de barulho. Se trata de quem tem o Espírito de Deus dentro dele. Amém? As horas está completando. Mas vamos lá. Ela descreve o lado mental do cristão, enquanto os traços característicos que se seguem descrevem o que os de fora podem observar. Veja o que está escrito no comentário do comentário Esperança, da editora Esperança, diz: quando se refere a essa passagem de Tiago, ele diz o seguinte: Jesus é o grande construtor de pontes entre Deus e o ser humano. Olha lá, ele é o que apazigua. A Bíblia Sagrada diz: quem de nós merecíamos a salvação? Levante um para dizer: eu estou aqui porque mereço, rapaz. Nenhum de nós. Mas Cristo, esse conflito, esta dívida, ele pagou, ele apazigou. Ele disse: não, a Bíblia Sagrada diz: entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Jesus Cristo está ali para ser o elo, para ser a reconciliação. Amém, amados? Observe, eis que o escritor está dizendo: quer que nós sejamos construtores de pontes, de elos, de ligação entre a sua igreja e as pessoas que há no mundo. Se você lá no trabalho é um contendeiro, como é que vai levar o outro para Cristo? Se você lá no trabalho é um fofoqueiro, como é que vai levar o outro para Cristo? Precisamos, amados, refletir sobre esta verdade bíblica, que precisamos trazer as pessoas para Cristo. Jesus Cristo, ele diz o seguinte: torna a falar, eu sou a vara, vós os ramos, todo ramo que está em mim dá fruto. E esse fruto aqui que ele fala é exatamente o fruto do nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes, porque através da nossa conduta, outro diz assim: rapaz, quando eu for crente, eu quero ser crente como a irmã Nil. Eu quero ser crente como a irmã Beth. Eu quero ser crente como a irmã Maria. Eu quero ser crente como o diácono Valeric. Eu quero ser crente como o irmão Cícero. Eu quero ser crente exatamente como irmã Miriam. Eu quero ser crente exatamente como o irmão Jetro. Eu quero imitar os passos dele. Quando eu for crente, eu quero ser como ele. Por quê? Porque ele não fala, não abre a boca para falar, mas as suas atitudes
e as suas ações diz que ele é um verdadeiro cristão. Amém, amados? Amém, amados? Seja uma ponte, um elo entre Deus e os homens. Traga ele para Deus, traga ele, faça essa ligação como igreja. Traga o mundo para Cristo, as pessoas para Cristo, na construção, para que possa ser construído esse reino de Deus. Que o Espírito Santo de Deus permaneça falando em nosso coração. As horas, elas se completaram. Depois falaremos mais sobre indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento, e a paz que promove a justiça, que é semeada na paz. Amém, amados? Que Deus continue nos ajudando. Declina a tua cabeça, por gentileza. Obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada. Ajuda-nos a guardar, a esconder em nosso coração, no nome de Jesus. E todos dizem: a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor.